Direto da redação. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro conseguiu ontem uma decisão no órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio em relação ao deputado Marcos Müller. Ele é acusado da prática de comandar um esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Ele tinha uma condenação anterior que determinava o seu afastamento do cargo. Ele é deputado pela União Brasil, mas ele conseguiu uma liminar derrubando essa proibição. Ele venceu a eleição, reassumiu o mandato. Essa condenação foi em junho, desse ano, eu acho que foi essa condenação. Não, sim, ele reassumiu o mandato, mas ele estava proibido, a condenação determinava. Tem a imagem aí do Marcos Müller aí, não tem, deputado? Essa condenação proibia o deputado de assumir cargos públicos, aí você veja a imagem dele, e também exercer qualquer tipo de mandato também eletivo. A liminar derrubava a proibição, então ele assumiu o mandato, mas em junho deste ano, a liminar caiu. Ela foi derrubada, mas ele continuava exercendo o mandato de deputado. Mas agora o órgão especial do Tribunal de Justiça acolheu o pedido do Ministério Público e determinou o afastamento dele do cargo. O que é o esquema de rachadinha que vigorava, ou que vigora? E ainda tem outros deputados que são acusados da mesma prática e que deverão ter destino semelhante ao do Marcos Müller. O esquema de rachadinha implica em o assessor, ele é nomeado, por exemplo, para receber R$12 mil de salário ou R$3 mil de salário, mas ele volta a metade para o parlamentar ou para alguém que comanda o esquema. E, geralmente quem lidera o esquema é o parlamentar. Mas isso tem tarefa, tem a pessoa que é responsável por recolher o dinheiro, repassar. Então ali entra um monte de outros crimes associados à prática da rachadinha. E o Tribunal de Justiça ontem, o Tribunal de Justiça, o órgão especial do Tribunal de Justiça, então, ele determinou agora o afastamento imediato do deputado. Eu vou até conferir aqui o que diz o Ministério Público, porque o que o Ministério Público está dizendo aqui? Que o deputado ele comandava esse esquema entre os anos de 2016 e 2019. E esse esquema ele funcionava no gabinete, no qual os servidores devolviam parte dos salários, e além dele, além do Marcos Müller, outros 12 réus foram denunciados e respondem pelos crimes de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Aí é que entra o que eu falei aqui, que são os crimes associados. Por que isso? O esquema da rachadinha, ele envolve uma organização. Tem o deputado em tese no comando dessa organização, tem os operadores do esquema, que são mais de 3 pessoas, mais de 4 pessoas, são 12 aqui, o total de réus. Alguém que recolhe, alguém que é responsável por distribuir. Então tem uma cadeia de comando que configura organização criminosa e crime permanente. Durante 4 anos, olha, o crime é permanente. Não foi um crime que ele fez, ele paralisou, não. A organização criminosa, em tese, o que se denuncia, é que ela ficou permanentemente operando, recolhendo dinheiro, fazendo a divisão. Então são crimes também de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, porque geralmente o dinheiro que ele é recolhido na rachadinha, ele tem uma inversão. Então às vezes tem quem invista na compra de patrimônio, investimento em negócios, faz a lavagem de dinheiro. E de acordo com a decisão do órgão especial, a manifestação da Subprocuradoria Geral de Justiça, que é uma atribuição originária junto ao tribunal, é a Procuradoria Geral de Justiça. E por que foi o órgão especial? Porque o parlamentar ele tem foro privilegiado, E informou, olha só, a Procuradoria Geral de Justiça informou que o deputado ele vinha participando das sessões ordinárias da Assembleia em descumprimento à medida de afastamento imposta em decisão de primeira instância, a época em que o referido parlamentar havia perdido o mandato. Em janeiro deste ano, o deputado retornou ao Legislativo após obter liminar em habeas corpus, que suspendeu temporariamente as cautelares. Mas veja bem, o que falta dizer aqui e que é falha da Justiça. Ele estava condenado em primeira instância, tudo bem.
Ele estava proibido, a condenação proibia ele de contratar com o poder público, proibia de exercer cargo no legislativo. Foi uma condenação de primeira instância, não foi tribunal colegiado, talvez por isso ele tenha conseguido uma liminar. Ponto. Por que ele conseguiu ser candidato então e ele assumiu em janeiro? Ele foi eleito na eleição do ano passado, ele disputou a eleição, ele foi diplomado pela Justiça Eleitoral, ele teve voto popular, ele praticava crime de rachadinha, então o crime que está sendo, pelo que eu vejo aqui, tolerado pela sociedade. O cara voltou a ser parlamentar eleito. Se ele está diplomado, como é que impede a posse de alguém que a Justiça Eleitoral diplomou? Então, se não tem contrassensos, é uma série de contrassensos que você encontra. Mas ele agora está afastado, vai ficar afastado do cargo, deve tentar outras medidas judiciais para reaver o mandato. Isso provavelmente, fatalmente vai ocorrer.